Voltamos, Brasil, e nós vamos continuar com o nosso bate-papo. Na verdade, a gente não está fazendo debate, nós estamos aprendendo, né? Com 3 profissionais da área da saúde aqui, e a gente está tentando entender os problemas cardíacos, né? Os tratamentos, e principalmente esse apoio fundamental que é o lado psicológico, né? Eu queria entender também o lado da família. Então, isso, Nani, é muito importante. A família também ter esse apoio emocional, que muitas vezes as pessoas têm um preconceito. Ah, imagina que eu vou procurar um psicólogo, um terapeuta. Mas é muito importante para você, porque se é uma criança, é o seu marido, é a sua mãe, você precisa, a família toda, dar aquele apoio, porque senão a pessoa se sente abandonada num momento muito difícil, né? Então, na minha opinião, é muito importante ter esse apoio. Para a família e para ele, né? Para todos. Porque a gente fica escutando tanta coisa, gente. Por exemplo, está se escutando que está tentando, por exemplo, pelo fato dele estar na fila única que tem agora para transplante, né? Para as pessoas serem transplantadas. Então, estão comentando que ele está internado para poder, pacientes que estão internados, tem prioridade. Que tristeza, gente. Eu não consigo entender as pessoas ficarem publicando essas notas. Pois é. E o lado bariátrico dele também, que eu queria entender. O Brasil tem um sistema, talvez, os mais organizados do mundo, né? Desde a lei de 1997, nós temos um Sistema Nacional de Transplante, com uma fila única, completamente organizada, hierarquizada, e que atende toda a cadeia do transplante, desde a identificação dos possíveis doadores até dos receptores, todo o cruzamento de corpos e antígenos para ver o coração compatível, e existe, obviamente, uma fila, né? E aí, obviamente, o transplante é uma terapia excelente. Transplante de córnea, de rins, coração, de fígado, você muda a vida da pessoa. A pessoa que não enxerga volta a enxergar. Então, a pessoa que tem limitações, como ir fazer diálise, deixa de fazer a diálise. Então, assim, o transplante é uma coisa maravilhosa, é fantástico. Só que nós temos um grande problema. Então, nós temos um baixo índice de doadores. Então, primeira coisa, você tem que ter o órgão. Então, alguém tem que doar esse órgão. Para algumas doenças, obviamente, o doador vivo, como no caso do rim, fígado até. Mas córnea, coração, né, é o doador morto. Então, a doação que a pessoa escreveu em vida, não, olha, eu quero doar meus órgãos, ou que a família, né? Então, a doação é importante, que você muda a vida. Transplante de coração tem mais de 380 pessoas na fila esperando o coração. O Brasil é um país que faz um bom número de transplantes, mas aquém do que precisaria ainda. Nós temos no Brasil, para transplante, o Sistema Único de Saúde, que ainda bem que nós temos o SUS. Por quê? Porque ele dá cobertura total, integral ao transplante e o segmento pós-transplante com medicações que são caras. Então, os grandes hospitais públicos, que têm fundações, nós temos vários, e fazem transplante, são todos pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso é louvável, é o único país do mundo. Mas a gente tem que ter, então, os doadores. Sim. E a pessoa que vai receber, como a gente comentou já, tem que estar em ordem, né? Tem alguns critérios para receber. E existe a fila. E quais são os critérios da fila? Obviamente, se você está há mais tempo esperando o órgão, então você está na fila numa certa prioridade. Tem que ver a compatibilidade também. Aí você tem que ter a compatibilidade. Sim. Então está lá, é o primeiro da fila, mas o órgão que apareceu não é compatível. Não só é a compatível dos antígenos com a compatibilidade sanguínea, como a compatibilidade de peso e altura. É uma criança, não pode receber um coração grande. Então, tudo isso é levado em consideração por esse sistema que é muito bem estruturado. E a outra coisa, especificamente, como você comentou, de obesidade, cirurgia bariátrica e tudo mais, uma das contraindicações do transplante cardíaco é a obesidade, né? A obesidade acima de 35 de índice de massa corpórea. Então, a pessoa muito obesa, é muito difícil ela receber um coração, né? Ou até a doar o coração. A gente tem essa complexidade de peso e tudo mais. Então, para você receber bem o coração, você tem que ter um MC abaixo disso. Então, o fato da cirurgia bariátrica ter sido feita, por exemplo, no caso do Faustão, é uma cirurgia que
deve ser realizada quando é indicada, porque obesidade por si só é uma doença. Então, quando tiver indicação, tem que se fazer uma cirurgia metabólica e muda a vida da pessoa. Então, ele fez, ótimo, porque hoje, nesse ponto, em termos de peso, ele está apto para receber o transplante caso ele precise. Então, no caso do paciente que precisa de um transplante, o fato de ter feito uma cirurgia bariátrica realmente não atrapalha. Não interfere, não atrapalha. Não. E a recuperação de um paciente quando faz a cirurgia? Pós-transplante? Pós-transplante. A atuação da fisioterapia ela pode ocorrer desde a UTI, no momento que esse paciente chega no pós-operatório, é imediato, desde a vigência da parte ventilatória desse paciente até a programação de alta e a reabilitação no domicílio. Então, o fisioterapeuta ele pensa, né, da parte ventilatória, então muitos pacientes apresentam alterações ventilatórias, como falta de ar, algum certo desconforto. A gente faz uso de alguns dispositivos, como o uso de máscaras de ventilação não invasiva. Dessa forma, a gente minimiza, né, as condições respiratórias e consegue melhorar a aptidão física desse paciente. Então, a gente prescreve exercícios de acordo com as condições clínicas, hemodinâmicas, pós-cirúrgicas e elabora um plano terapêutico para retirar esse paciente da cama, iniciar as atividades de fortalecimento, de condicionamento cardiovascular, de alongamento e dando possibilidade, né, de iniciar aí mais atividade física, com menos cansaço, menos sintomas. É tudo um cuidado, né? E o psicológico? Hoje nos hospitais tem esse apoio também psicológico? Sim, a maioria, até no SUS hoje em dia tem esse atendimento multidisciplinar, como a gente falou, né? Porque não só o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo podendo acompanhar e cuidar do pré-cirurgia e pós-cirurgia. Porque se a pessoa não está com o emocional abalado, ela pode desenvolver uma depressão, ansiedade, ainda piorar mais o quadro, né? Então, a importância... E está muita ansiedade, né, nos dias de hoje. Está um surto de todo mundo com ansiedade. E aí, quando você descobre uma doença dessa, que você está com uma doença grave, alguma coisa assim, o emocional, é normal, não é? Reagir desse jeito. É natural. Então, assim, não ter aquele, não preciso de ajuda. Não, aceitar que precisa de ajuda para lidar com uma notícia que ninguém gosta, né? Olha, você está com uma insuficiência, depende de uma fila para receber um transplante. Não é agradável, né? Porque você não tem nem controle nenhum, né? Como o Faustão mesmo falou, ele falou, não depende só de mim, depende de Deus também. Porque como é que vai ser, né? Então, se ele não estiver bem emocionalmente... Tem que ter um apoio psicológico, gente. Nem aguenta chegar numa cirurgia, ou vai chegar muito debilitado, ansioso, deprimido, piorando o quadro geral, né, da pessoa. Então, quem faz o tratamento, esse multidisciplinar, pré-operatório... E não só, né, o cardíaco, né? Qualquer tratamento, né? Qualquer doença que pega, né? O emocional tem que ter esse apoio, né? Tem que cuidar. Né? Gente, se não tiver um apoio emocional e preparar também os familiares também, né? Porque eu vou falar, tem gente que vai visitar a gente no hospital, tô falando que eu tive AVC, né? Tive 2 AVCs, uma trombose cerebral hemorrágica, a gente chegava chorando. Aí você já tem a certeza que você tá morrendo. Daí isso até piora, né? Piora, gente. Piora. Verdade. Eu lembro que eu fiquei em coma, depois quando eu saí do coma, eu escutava as pessoas falando, eu escutava. O povo pensa que a gente está em coma, que a gente não está ouvindo, a gente escuta muita coisa. Fala, tão tadinha, tão bonita, que dó, acho que não tem jeito não. Assim, então, o que você escuta, as pessoas têm que tomar cuidado. Quem está visitando, qualquer paciente, em qualquer situação, gente, com o que fala. É importante. Sim, porque o pensamento positivo, e isso é provado em estudos científicos, até em pacientes que estão na UTI, que estão entubados. Quer dizer, o fato de você ter uma corrente positiva de pensamento. É outra coisa, outra você vibração, ter um pensamento positivo. O paciente que está consciente, quer dizer, se ele pensa positivo, quer dizer, ele libera hormônios bons, né? Endorfinas que vão colocar ele para frente. Isso ajuda, sim, o tratamento, né? Então, se o paciente tem algum grau, alguma religião, quer dizer, alguma espiritualidade, o pensamento positivo, tudo isso é provado cientificamente que realmente ajuda, isso reforça. Então, é muito importante. Ô, doutor, só uma curiosidade. Crianças também pode ter esse problema também? Sim, porque às vezes você tem cardiopatias congênitas né?
Então, a criança nasceu Já com nasce, algum né? problema no coração, né? E que foi tratado, fez algumas cirurgias, enfim, mas na evolução o coração não respondeu bem, enfraqueceu e chega ao ponto que precisa do transplante. Ou ela pegou alguma infecção viral que danificou o coração de uma maneira que ela não recuperou. Então, essas são as principais causas. Ainda bem que são causas pouco frequentes, tá certo? Mas, sim, às vezes a gente tem crianças esperando para fazer o transplante, né? E a grande vantagem da criança é que, como ela tem um sistema imune, né, novo, ela não teve Aguenta mais. muito contato, né, com Maldade todas as ali, coisas né? que a gente tem durante a vida, né? Então, ela responde bem ao receber um coração novo. Então, a chance de rejeição é menor e o a chance é tratamento é grande, mais fácil. Essa A chance- rejeição, ela existe, né? E a gente existe um cuidado muito especial, porque você faz análise através do sangue, dos antígenos que chamam HLA, né? Antígenos de superfície, contra um painel onde você vai buscar quais que você tem compatibilidade. Então, às vezes, a gente desenvolve já, durante a vida, anticorpos contra determinados antígenos, que de repente são os antígenos que você tem. Então, de repente, eu não posso receber um órgão seu porque não eu é estou cheio de compatível. anticorpos contra os seus antígenos, tá certo? São meu contra Deus. o teu coração. A gente é E muito às vezes não. complexo, né? Então, hoje, você faz essa avaliação com painel cruzado e você sabe, olha, esse doador com esse receptor, ele tem menos de 10% aqui de cruzamento. Então, dá para fazer. E existem, obviamente, as medicações imunossupressoras, né, antiproliferativas, que vão diminuir ou vão praticamente eliminar a chance de rejeição depois do transplante, né? Então, aí o pessoal, puxa, mas vai mudar a vida do transplantado, vai ter que tomar remédio. Escuta, essa pessoa estava tomando muito remédio, estava tomando remédio. E vai precisar continuar tomando remédio, independente de transplante ou não. O que muda no pós-transplante é que, muito provavelmente, muitos daqueles remédios que ele tomava para o coração funcionar direito, ele não vai precisar Não vai tomar. mudar aquele, vai ser ele outra vai coisa. tomar medicamentos para evitar a rejeição, para evitar a infecção, Sim. enfim. Então, é mais ou menos isso. Certo, tem uma pergunta que chegou para vocês, tá? Vamos lá? Sopro no coração é um tipo de insuficiência cardíaca? Não. Na verdade, o sopro você escuta, é a movimentação do sangue dentro do coração. Quando essa movimentação está alterada por algum motivo, aparece o sopro. Qual o motivo? Às vezes um buraquinho dentro do coração, às vezes uma válvula que não está abrindo ou não está fechando direito, às vezes uma própria anemia, o coração está mais ralinho, então ele passa mais rápido, às vezes a febre, porque faz o coração bater mais rápido. E sim, pode ser uma insuficiência cardíaca? Pode, mas causas de sopro existem inúmeras. E existem os sopros chamados inocentes. Então, normalmente em criança, que você ausculta, tal, faz exame, não tem nada, e é um sopro que vai desaparecer ao longo da vida. E temos que não, né? E quando faz a cirurgia, doutor, como que é a recuperação, os seus cuidados? Quanto tempo depois você sabe se o corpo se adaptou, se deu tudo certo? Normalmente o paciente faz a cirurgia, vai para a terapia intensiva, né? É monitorado, e aí você já vê a performance do coração. Performance hemodinâmica, que a gente chama, é se ele está funcionando bem. Então, você faz algumas medições de pressões dentro do coração, exames de imagem, o ecocardiograma, depois às vezes tomografia, enfim, e você vê o funcionamento do coração, você vê essa resposta, né? E a resposta do coração sendo adequada no passar dos dias, você já vê, puxa, o coração deu certo, né? E aí você entra, obviamente, com a medicação imunossupressora para evitar a rejeição, e aí você monitora, passada essa fase, pegou o transplante? Legal. Você monitora se não vai aparecer rejeição. E aí você evita a rejeição através de medicação e de exame clínico. Um dos sinais mais precoces de rejeição é quando, de repente, o coração que estava funcionando bem, de repente começa a não funcionar, aumentou uma pressão ali, aqui e tal. E aí você faz exames, às vezes pode ter que fazer uma biópsia do coração
Você examina através de cateterismo, isso a gente faz, tranquilo, e você analisa se no tecido cardíaco tem sinais de rejeição. Aconteceu isso? E aí você trata a rejeição. Que aconteceu? Isso. Sim, isso acontece. Mas, assim, é muito pouco frequente. Vou contar só uma história muito breve. O primeiro transplante cardíaco feito no mundo, o americano tirou um coração do macaco e colocou na pessoa. Certo? Não deu certo, porque rejeitou o órgão. Deu certo por algum momento e depois rejeitou. O primeiro transplante feito no mundo em humanos foi em 1967, na África do Sul, pelo Christian Barnard. E aí, naquela época, tratar a rejeição era mais complicado. Existiam poucas medicações, não se entendia muito esse mecanismo da imunologia. A coisa avançou muito. Se no início do transplante do Brasil, que foi em 68, o Dr. Zerbini, em maio de 68 anos, meses depois do primeiro no mundo, se naquela época contava-se com um pouco de medicação e a rejeição realmente era um medo grande, porque acontecia, hoje, esse preparo de você saber antes se o coração é adequado e depois a medicação que você tem, que é um arsenal grande de medicamentos, para evitar a rejeição. Então, hoje é algo completamente factível e seguro. Então, o nível de rejeição hoje, que a gente pode dizer, é muito pequeno para o benefício que você vai ter do transplante. Então, hoje, a gente considera que realmente é muito seguro você fazer transplante de rim, de fígado, de pulmão, de coração, porque a gente tem como controlar Doutor, eles estão tentando pesquisar muito, né? Eu já vi pesquisas que estavam testando coração de porco em seres humanos para ver. Sim, né? Tudo isso avança muito. Por quê? Porque você pode transformar, né, com tudo isso que eu falei, o coração do porco num coração compatível, né, com o xenotransplante. Você pode, e a gente está caminhando, né, para isso, o INCOR tem um setor específico e pesquisa isso. E de que você fabricar tecidos, né, tecidos artificiais, ou tecidos, a partir de tecidos biológicos, você fabricar um novo coração. Então, nós já temos corações artificiais. Sim. Você coloca de longa duração. Ou às vezes qual tempo que mais durou? Ou um tempo para um transplante, enfim. Mas a gente está caminhando para órgãos artificiais, né? Então, acho que esse vai ser o futuro, de você preparar um órgão onde você não vai ter a rejeição. Então, quer dizer, muita coisa vai acontecer. Se a gente olhar lá para trás, quer dizer, do que era, e não há muito pouco tempo, né? O primeiro transplante feito no Brasil tem 85 anos, né? Então, 85 anos, 1968, é menos tempo. Não, 54. Então, 50 anos. Então, na verdade, nesses poucos anos, vamos dizer assim, na história da medicina, 50 anos é pouco. É muito pouco. Você evoluiu muito. Cada dia avança mais. Tem mais perguntas, quer ver? Bora lá, Elaine. A válvula do coração do porco, existe mesmo? Sim. Na verdade, assim, quando a gente fala, eu comentei aqui, quando você tem uma doença na válvula, você vai lá e coloca uma válvula nova. Essa válvula nova, ela pode ser uma válvula de tecido biológico que é feito com pericárdio, que é a membrana que cobre o nosso coração, mas utiliza-se muito a membrana do coração do porco e do boi. Então, o pericárdio bovino e pericárdio porcino são os mais frequentes. E o Brasil é um dos países que mais fabrica e exporta válvulas cardíacas para o mundo todo. A gente tem que valorizar muito a nossa indústria, né, a nossa indústria nacional. E agora está se partindo para fazer válvulas completamente artificiais com tecidos, né, mais plásticos, digamos assim, onde você não precisa ir um tecido do pericárdio. Também existem técnicas novas, né? Tem uma técnica do Japão que você tira um pedaço ali da aorta e você fabrica com o próprio tecido da pessoa, na hora ali, a nova válvula. Então, assim, são pesquisas e andamentos que vão... Existem coisa, as válvulas... A modernidade está abrindo. Existem as válvulas que são mecânicas, né? Que são as válvulas que são de metal também. Então, hoje existe um arsenal, digamos assim. Hoje a gente implanta a válvula, para você ter uma ideia, quando o paciente tem um alto risco cirúrgico, você implanta por catéter. A válvula é fechada por um tubinho, a gente vai lá e solta.
solta a válvula no lugar da outra, que é o implante percutâneo de válvula. É minimamente invasivo. Tem mais perguntas, vamos lá? Em toda essa experiência que vocês têm na saúde, em cura, vocês percebem que a espiritualidade auxilia? Paula Martins. Eu já falei que auxilia, tanto auxilia que, veja bem... Gente, a fé é a fé, independente de religião. A gente não está falando de religião, falando de fé mesmo. Na verdade, a espiritualidade, enfim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem uma diretriz publicada sobre isso, sobre espiritualidade, quer dizer, a influência positiva da espiritualidade na recuperação, no tratamento das doenças. Então, isso realmente é ciência, não é algo, não, está escrito e está documentado. Uma pessoa que tem fé é um tripé, né? O físico, emocional e o espiritual, eu acredito. Porque ela tendo fé no que for, né? Num ser superior, ela fica mais forte. Fica mais forte. Fica mais positiva, né? E outra coisa também, se afastar de pessoas tóxicas. Negativas. Pessoas negativas. É a primeira coisa que você faz na sua vida, em qualquer situação, qualquer situação, porque senão você vai junto, né? Se afunda, né? Já está fragilizado. Não deixa de negativo, a gente alegre. É verdade. Né, Ricardo? Mais pergunta. Por favor, eu gostaria de saber se tem algum exame específico para saber se o filho vai ter cardiopatia do pai. Sim, existem cardiopatias que são hereditárias, né? E existem exames, obviamente existe a medicina a genômica, na verdade, que hoje você pode, se você tem alguma doença que pode ser hereditária, você pode, exatamente no filho, fazer exames e tudo mais. Mas nós estamos ainda um estágio, né, um pouquinho antes, em que você faz o check-up na criança, né? Eu brinco que o pessoal pergunta, é importante fazer check-up? Eu falo, olha... Qual a idade? O primeiro check-up que você fez, você nem sabe que fez o check-up. Foi na hora que você nasceu. Tiraram você, deram na mão do pediatra e ele fez um belo check-up na hora, tá certo? Faz exame, colhe aquilo, teste do pezinho, aquela coisa toda. Então, assim, na verdade, sim, a resposta é sim. Essa criança vai ser examinada, vai ser detectada, né? Se ela tem alguma cardiopatia que ela nasceu, ou se ela tem potencial de desenvolver algum problema, né? E durante a vida, obviamente, a cada visita que você faz com o médico, você vai vendo, né? Então, se a pessoa tem pai e mãe que tiveram mais infarto preocupante, né? na idade jovem, que tem colesterol extremamente alto, já tinha na idade jovem, essa criança vai sendo seguida e aí você vai tratando, né? Justamente para evitar que ela desenvolva, por exemplo, uma pressão alta na infância, pode desenvolver na infância. Sim. E ela não se tratar durante toda a vida, e ao chegar aos 40 anos, ela tem uma cardiopatia hipertensiva, já com o coração dilatado, uma insuficiência cardíaca, tá certo? Então, esse cuidado durante toda a vida é importante. Eu digo o seguinte, não é só para o coração, acho que para tudo. Né? Para tudo. Tem mais pergunta para vocês. Vamos lá? Imagina a tela. Às vezes, em repouso, sinto latejar o coração de uma forma esporádica e não constante. O que pode ser chamado pulso latejante? Ela sente o coração latejar. Na verdade, às vezes pode ser só uma sensação, às vezes pode ser uma arritmia, algum tipo de arritmia, enfim. O ideal, na verdade, é que se ela tem sintoma, qual que é a grande dica? Se você sente algum sintoma que você tem dúvida, vai no médico. Algum sintoma que você nunca sentiu, principalmente se for uma dor no peito, vai tirar dúvida. E quem vai tirar dúvida? O profissional. Você vai no médico, ele vai tirar dúvida, ele vai examinar e vai ver, olha, isso aqui é uma manifestação de alguma doença ou não. O povo tem mania também, vamos lá, o povo tem mania de não ir no médico com medo de, se eu não for em você, eu não vou saber, então automaticamente eu não tenho. Se eu não sei, eu não tenho. Que grande erro, né? Exatamente. Esse é um grande erro, não é? Tem que investigar, gente. Porque tem situações, tem problemas de saúde que se você investigar e descobrir antes, olha, tem solução, resolve o problema, tem cura. Muito antes. Agora, deixar para depois complica. Doutor, queria agradecer muito vocês três aqui por essa aula. E quero saber as redes sociais, como a gente pode encontrar vocês. Para ter, acho que, boas dicas, vamos dizer assim, da cardiologia, né? Eu acho que a campanha Coração Alerta da SBHC, que é a Sociedade de Cardiologia Intervencionista, é uma boa fonte de informação. Então, é @Coração Alerta. Então, acho que eu deixo essa ali, como a Coração primeira... Alerta, ali? Isso. É só seguir, gente. A nossa campanha para reduzir as mortes por infarto no Brasil e, obviamente, a gente dá dicas aí de tratamento e prevenção de praticamente todas as
cardiopatias. Então, acho que esse é o principal meio aí para o pessoal pegar informações. E o seu contato? E o meu médico do Marcelo Canta, de Cantarelli. Marcelo Canta, Isso. Tá aí. Este é aquele telefone que você tem que ter na cabeceira, né? Cardiologista, falar, desde sempre. Maravilhosa, sua rede social. Bom, minha rede social é a ONI Fisioterapia. Tá é um ali, canal do aquela ali? Instagram. Isso. É um canal informativo sobre fisioterapia, atividade física, bem-estar, qualidade de vida, E físio para todas as áreas? para todas as áreas. Onde fica a clínica? Nós não somos uma clínica. Vocês nós vão até o local? Somente isso, somente Que atendimento maravilha, domiciliar. sabe? Que maravilha isso. A gente leva o atendimento para o domicílio com qualidade, com segurança, os pacientes que são aptos, né? Obviamente. Obrigada, viu? Obrigada a você. E você, maravilhosa? Então, o meu Instagram Ali, ó. é tuca.altenfelder. Olha lá. E também, quiser no meu WhatsApp mandar alguma pergunta sobre o tema, eu posso responder. Ou atendimento na plataforma de atendimento www.equipesonline.com, que é uma plataforma de atendimento online também. Vocês podem me encontrar lá. Obrigada, Um prazer, viu? obrigada a você. Gratidão. Obrigada. Obrigada, doutor. agradeço. Sempre uma alegria ter vocês aqui, viu? Nós temos que ir para o intervalo comercial, um minutinho só. Acho que nós esclarecemos, nós não, eles, né? Esclareceram muitas dúvidas, né? Então, se ficou alguma dúvida, entre em contato nas redes sociais deles, tá? E a gente vai para o intervalo e vamos voltar com... Vamos amenizar um pouco, né? Falamos demais de saúde, de tratamentos. Vamos mostrar um desfile belíssimo para pelo menos a gente ficar um pouco mais feliz. Porque quando a gente vibra positivo, as coisas mudam. Então, daqui um minutinho a gente volta com um desfile lindo, tá? Um minutinho só.